É muito fácil focar nas coisas ruins e acabar sendo consumido por elas. Eu realmente tomei a decisão consciente de não seguir mais essas notícias. Claro que eu fico sabendo das coisas, mas não assisto nada porque é 95% negativo. Sempre vai ser negativo. No mundo existem muitas coisas cruéis e acontecem muitas coisas ruins, mas e quanto a mim mesmo, pelo que eu realmente sou grato, acho que a gente esquece disso. Na minha opinião, esse é o maior presente que podemos dar a nós mesmos, organizar nossa vida do jeito que ela é, e as pessoas que estão nos ouvindo são capazes de fazer isso porque temos dois olhos que enxergam, porque temos ouvidos que ouvem, porque nosso coração bate, porque somos capazes de acompanhar uma conversa como essa. Isso é maravilhoso. Muitos nem conseguem fazer isso porque estão gravemente doentes de alguma forma. Que árvores podemos plantar cujos frutos nossos tataranetos poderão desfrutar? Agora é a hora de recuperar aquilo que esquecemos. O mundo ocidental, as novas tecnologias e a revolução industrial são extremamente úteis e temos inúmeras oportunidades de nos beneficiar disso, mas acredito que também esquecemos muita coisa. Um grande amigo me perguntou na época: Constantin, você já refletiu sobre sua vida? Então eu pensei sobre essa frase e percebi que, na verdade, nunca tinha realmente refletido sobre a minha vida, porque eu estava sempre correndo o tempo todo. Agora, muitas pessoas estão nos assistindo, pessoas que não têm a possibilidade de simplesmente ir para Corfu, que estão presas no cotidiano alemão, precisam pagar aluguel e tem todas essas notícias horríveis ao redor delas todos os dias. Qual é aquela única coisa que pode trazer cura que você pode passar para eles imediatamente, sem que eles precisem pegar um avião agora mesmo? Sim, meu convidado de hoje criou e vendeu 6 grandes empresas na Alemanha antes de simplesmente sumir. Não para aposentadoria o próximo projeto, mas para algo que muitos de nós já esquecemos. Constantin Bizanski, bom ter você aqui hoje. Que bom estar aqui. Deixe-me dizer, Constantin, para quem ainda não te conhece, por que deveriam te ouvir hoje? talvez porque eu subi bem essa chamada escada do sucesso, ou caminhei por ela, e com 14 anos já fundei minha primeira empresa. E algumas delas também foram bem-sucedidas. E eu provavelmente poderia ser facilmente rotulado como um empresário de sucesso, aquele que conseguiu tudo. E esse rótulo, sim, eu certamente tenho, mas percebi que mesmo assim não estou realmente 100% satisfeito com isso. E há cerca de 7, 8 anos eu tive um grande choque de realidade e isso mudou muito a minha direção e me levou a um sentido de vida que eu não tinha enxergado antes. E sobre isso, por exemplo, poderíamos conversar hoje. Uau, isso é incrível. Vamos conversar mais depois. Agora você deixou a vida em Berlim e foi para Corfu, na Grécia. Ao olhar da Grécia para a Alemanha hoje, nós alemães nos colocamos em um beco sem saída e levamos o país ao fundo do poço? Ou você vê isso de forma mais tranquila? Eu vejo isso de forma um pouco mais tranquila, porque sou otimista por natureza. E eu também sou austríaco e depois fui para Berlim. Primeiro fui para Munique, depois para Berlim, mas depois também passei muitos anos no exterior e ah, também fundei uma empresa em Nova York e ah, passei muito tempo na América do Sul e em vários outros países deste mundo. E a grama geralmente é mais verde do outro lado, né? E existem problemas em todo lugar, sabe? Não importa onde você esteja. Eu também tive o privilégio de poder fazer viagens incríveis e continuo viajando, inclusive agora no inverno, continuo viajando sempre que posso. E posso dizer que é difícil em todo lugar, mesmo em Corfu, não é fácil, sabe? Porque nem temos água encanada no verão, ou não há ruas em boas condições e não existe coleta de lixo. Há muitos problemas aqui. Existem problemas em todo lugar. Existem problemas na Alemanha, existem problemas no mundo todo. Acredito que estamos em casa quando estamos bem com nós mesmos. E então não importa onde você mora, sempre há muitas coisas externas que você pode encontrar com as quais não está satisfeito. Mas é mais ou menos para isso que a minha jornada me leva, que na verdade a jornada deveria começar voltada para dentro, antes de criticar o que está fora, porque tudo o que acontece do lado de fora geralmente é um reflexo do que está dentro. E exatamente com isso eu me ocupei bastante, na verdade, nos últimos anos. Antes, eu acho que estava muito focado no exterior, sim, como um empreendedor em série, fundando uma empresa atrás da outra e sempre buscando emoção, emoção e kitesurf. E uma vez eu quitei da Alasca até a Rússia, atravessando o Estreito de Bering, e tudo isso era mais histórias de ego, caçando símbolos de status e coisas assim. Então eu levava uma vida muito voltada para o exterior e houve um momento em que passei por uma fase difícil, porque terminei com minha ex-parceira, simplesmente não estava dando certo.
E um dos meus melhores amigos me perguntou na época: "Me diz uma coisa, Constantin, você já parou para pensar sobre a sua vida?" E aí eu pensei nessa frase e percebi que, na verdade, eu nunca tinha realmente refletido sobre a minha vida, porque o tempo todo eu só estava correndo, sempre apressado. E ele então me disse: "Sabe de uma coisa? Eu também passei por uma separação difícil." Então eu viajei sozinho por 2 meses, completamente sozinho, fui acampar na Espanha. Isso mudou sua vida, pois foi a primeira vez que ficou sozinho e refletiu. E eu pensei: "Bom, a ideia eu acho, em princípio, ótima." E acampar na Espanha não me chamou tanta atenção, mas no final das contas isso me levou para a América do Sul, para uma tribo indígena, bem no meio da selva. E lá muita coisa mudou dentro de mim no que diz respeito ao autoconhecimento. Agora, muitas pessoas estão nos assistindo e pensando: se eu já tivesse a vida resolvida como o Constantin, todos os meus problemas estariam resolvidos. E você já esteve lá. Agora, diga pra gente rapidamente qual foi o momento da sua vida em que você pensou: isso tudo aqui é um beco sem saída total, que não vai me levar a lugar nenhum. Eu também costumo falar muito sobre o segundo nascimento. O que foi o gatilho pra você? Você já esboçou algumas coisas, agora houve uma separação, teve aquela conversa com seu amigo, teve uma separação. Quando foi que você pensou: essa fórmula não vai funcionar de jeito nenhum? No meu caso, esse evento foi, na verdade, o meu relacionamento. Eu tive uma parceira incrível e nós ficamos juntos por 7 anos. De alguma forma, né, a gente se comprometeu, dissemos que íamos casar e então nos casamos e eu percebi que não combinava em nada. Então, no dia seguinte ao casamento, eu percebi isso. Na verdade, eu deveria ter percebido muito antes, porque não era culpa dela, era algo comigo mesmo. Eu simplesmente não estava pronto para isso e meio ano depois nós nos separamos. Então, foi basicamente um relacionamento de 7 anos, casamento, 6 meses depois uma separação, o que foi muito doloroso para mim e, claro, para ela também. E, exatamente. Esse foi realmente o momento em que eu pensei: "Ok, agora é hora de parar um pouco", porque para mim família sempre foi um valor muito forte, e eu sempre disse que se algum dia eu tiver filhos, quero proporcionar a eles uma relação o mais saudável possível, porque eu cresci em um ambiente onde 99% dos pais dos meus amigos se divorciaram justamente na idade crucial das crianças. E eu realmente isso era um mantra para mim, e ainda é um mantra que se tivermos filhos eu vou tentar viver de fato uma relação o mais bonita possível. E eu percebi que sou completamente incapaz de me relacionar, e eu percebi que embora eu seja bem-sucedido, talvez financeiramente e externamente, por dentro eu simplesmente não sou feliz, e eu também não era feliz morando em uma cidade. Na época eu morava em Berlim e pensei comigo mesmo que deveria haver algo mais. E isso para mim foi a experiência decisiva, sabe? Para outras pessoas pode ser um acidente grave ou uma doença, mas para mim isso foi definitivamente a experiência chave que me levou a realmente começar a lidar comigo mesmo. Antes eu só ia para academia 2 ou 3 vezes por semana ou meditava um pouco, isso eu já fazia, mas realmente me afastar, sair da roda viva do sistema, esse foi, por assim dizer, o presente dessa separação. Então, para mim foi um presente, né, na época foi um golpe duro, foi realmente muito, muito doloroso, mas olhando para trás, isso foi na verdade o maior presente, porque foi a primeira vez que comecei a me ocupar de mim mesmo. Eu acho a sua história realmente tão inspiradora. Você funcionava perfeitamente para o mundo exterior. Você acabou de mencionar os exits, todos os números, escala, crescimento. Como foi para você o silêncio após um período de alta performance? Sentiu um vazio? Como podemos imaginar isso? Então foi assim comigo que eu ouvi isso de um amigo muito próximo, que existem, esses povos indígenas, tribos na América do Sul, que há milhares de anos trabalham com medicina das plantas, entre eles um chamado ayahuasca, e foi um amigo empresário que teve uma experiência com isso, com essa planta, e disse que isso mudou a vida dele, porque ele também, assim como muitos de nós, ou como a maioria de nós, está muito preso na própria mente, está sempre tendo ideias, ou fica pensando em problemas, e simplesmente estamos extremamente ligados o tempo todo. E como nunca realmente conseguimos sair desse pensamento, precisamos de algo. Então, pessoas como nós precisam de algo que, por assim dizer, tire o chão debaixo dos nossos pés, né?
E isso é o que uma medicina dessas faz, em alta dose. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Na verdade, já faz um tempo que venho me dedicando ao tema de meditação, yoga e práticas de mindfulness. Na verdade, muitos anos antes disso, na verdade, já faz quase 30 anos que eu medito regularmente 2 vezes por dia. E eu fazia isso antes de ter filhos, quando ainda tinha mais tempo. Eu sempre mantive e pratiquei o que chamam de prática de mindfulness, além de fazer muito yoga e assim por diante. E na verdade, isso nunca me levou a um nível que eu alcancei depois com essa medicina das plantas, junto com todos os rituais ao redor e toda a preparação. Então, nesse caso, eu realmente me comprometi com uma chamada dieta de 10 dias lá na selva do Peru, com uma tribo chamada Sheep People. Eles já trabalham com essas medicinas há supostamente 5.000 anos. E eu me preparei muito intensamente para isso e disse: se eu for fazer isso, vou fazer direito. E eu realmente pesquisei por provavelmente meio ano onde seria o lugar certo para eu ir. Busquei muitas referências e realmente me preparei com muito respeito, por assim dizer, e tanto em relação à escolha do local, quanto mental e fisicamente. E você faz uma dieta antes e prepara o corpo. E eu fui sozinho para o Peru 3 semanas antes, realmente pela primeira vez sozinho. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, de viajar sozinho para algum lugar, não com 10 amigos, nem com minhas parceiras, ou seja lá quem for. E já aconteceu muita coisa só nessa viagem sozinho. Por exemplo, eu fui praticar kitesurf e acabei deslocando o ombro esquerdo de uma forma extremamente dolorosa. E onde eu estava não havia médico por perto, então todos disseram para eu ir até Maria, a xamã local, que ela resolveria isso para mim. Ela realmente era uma senhora idosa encantadora que colocou meu ombro de volta no lugar e disse: Ei, Constantin, vejo que algo está em desequilíbrio no seu sistema. Você está em desequilíbrio? Ela não falou em inglês e sim por meio de tradução. E eu percebi que ela tinha de alguma forma mensagens para mim. E depois da primeira semana, quando as maiores dores passaram, ela então me contou sobre sua sabedoria de vida. Era realmente uma senhora linda. Só a aura dela já era maravilhosa e ela realmente transmitia sabedoria. E então ela me contou uma história. E ela disse que começou a ter um relacionamento amoroso com o universo e ela considera o universo como seu melhor amigo, que está sempre com ela, e ela conversa com o universo o tempo todo, e o universo sabe tudo sobre ela e não há segredos. Ela compartilha tudo, sempre em conversas constantes consigo mesma e com o universo. Agradece por tudo, até por cada gole de água. Quando ela toma um gole de água, ela agradece por poder beber algo agora, e ela agradece por poder respirar, por poder andar, por estar saudável. E isso me tocou muito, essa simplicidade, essa facilidade e também a forma como ela via o universo. Naquela época eu não acreditava em nada. Eu pensava que talvez existisse algo maior, superior, mas eu não fazia ideia do que isso poderia ser. E no final das contas, ela então descreveu como ela basicamente reza e também a relação dela com as orações. Sim, cresci em um ambiente muito religioso, com minha mãe sempre querendo me levar à igreja, o que eu achava péssimo, pois não entendia o motivo de estar ali. Forçado, mas ela me contou isso de uma forma muito natural, como ela simplesmente tem essas conversas com o melhor amigo e também pergunta tudo, pede tudo quando tem um desejo e, ao mesmo tempo, agradece por tudo. Esse foi um dos momentos-chave com o qual eu ainda não sabia exatamente o que fazer, mas que pelo menos me colocou em um caminho diferente que eu, na minha vida de empreendedor em Berlim e Nova York, de certa forma, não tinha tão presente. E eu acho que no final das contas isso acabou acontecendo. Na verdade, tive uma experiência relativamente marcante em uma das cerimônias onde o universo realmente se apresentou para mim e de uma forma tão intensa que agora eu não é mais uma questão de não saber, nem de acreditar, mas sim de saber. Foi algo tão presente e tão intenso essa mensagem que recebi naquela época que eu não pude ignorar. Sim, e 2 dessas mensagens estavam realmente muito presentes, porque a primeira foi:
Constantin, você está fora de equilíbrio? Tem alguma coisa errada com você? Sim, você está muito fora de equilíbrio e você precisa curar seu coração de novo, sim. E eu não fazia ideia do que isso significava. Então eu pensei, ok, o que está acontecendo? Eu não tenho nenhum problema cardiovascular, não sinto dor nenhuma, eu não sei o que significa curar meu coração. E a outra mensagem era: quando estiver no caminho, devo também ajudar outros e usar minhas habilidades empresariais e rede de contatos. Para as pessoas que estão dispostas a embarcar nesse caminho e, por assim dizer, querem se reencontrar. Que eu devo ajudar a criar uma plataforma que seja segura, que passe uma boa sensação e que simplesmente ajude essas pessoas em seu caminho. Então, essas foram, por assim dizer, essas duas mensagens. E elas foram tão fortes, como eu disse, que eu realmente não tive outra escolha a não ser embarcar no meu próprio caminho de cura. Eu achava que estava super saudável. Quebrei um recorde mundial ao cruzar o Estreito de Bering de kitesurf dos Estados Unidos à Rússia. Mas aí eu realmente vendi tudo, basicamente, e saí de todos os meus papéis em todos os lugares. Não, 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 na minha saí da minha roda de hamster. E então, de fato, fiquei literalmente e figurativamente sentado debaixo de uma árvore por 2 anos. E, experimentei todos os tipos de modalidades de cura, meditei milhares de horas. Ou seja, a jornada interior para mim mesmo. Mas também realmente experimentei simplesmente vários métodos de cura diferentes, começando por breathwork, passando por meditações silenciosas, jejum, qigong, tai chi, cursos de medicina chinesa e mais, indo ainda mais fundo, também com medicina das plantas. E eu acabei percebendo que eu carregava um trauma bem pesado comigo. Da minha primeira relação ainda, na qual eu estava muito apaixonado e que me traiu com dois dos meus melhores amigos na época, quando eu tinha 18 anos. Quando fiz 18 anos, meu coração estava aberto e foi se fechando aos poucos. E no final das contas, eu andei por quase 30 anos com o coração fechado. Eu simplesmente não era capaz de amar, sim. E isso talvez nem pareça tão grave assim agora, mas no final das contas isso mudou completamente a minha vida. Sim, porque eu tive vários relacionamentos e eu não sentia o amor e eu simplesmente era fechado. E pelo fato de eu ter tido a oportunidade de trabalhar em mim mesmo, percebi que eu carregava esse trauma intenso comigo, né? Um trauma que eu, Constantin Bizans, nem sabia que tinha. Eu achava que não tinha trauma, sabe? E só de identificar isso já fez com que, no final das contas, eu conhecesse minha atual parceira e agora temos um relacionamento maravilhoso e o segundo bebê está a caminho. Não diria que estou totalmente curado, mas certamente é bem diferente de antes. A cura nunca termina, mas com certeza isso fez parte do meu caminho. E também a mensagem "estou fora de equilíbrio" foi algo que mais tarde eu entendi como sendo o fato de que, como empresário, eu estava extremamente no modo de fazer, de agir, sempre criando, criando, fazendo, fazendo, forçando, forçando. E a minha, como dizem, a gente tem o lado masculino e o lado feminino dentro de si, toda pessoa, seja homem ou mulher. E o masculino é justamente esse fazer, forçar. E o feminino é mais ouvir, permitir a intuição ou também a arte, de alguma forma, fazer música ou pintar ou trabalhar no jardim ou simplesmente, sim, isso é mais o lado feminino. Negligenciei totalmente meu lado feminino e eu também fiz algumas mudanças aí. Comecei a aprender violão praticamente já em idade avançada. E agora eu toco um pouco de violão todos os dias, pratico e plantei um jardim. E agora faço coisas totalmente diferentes que antes eu não faria. Nossa, tem muita coisa aí, Constantin. Lembrei de uma frase do Carl Jung: tornar o inconsciente consciente, caso contrário, a gente passa pela vida e chama isso de acaso. Você descreveu isso muito bem. Sabe, no começo de abril eu realmente não estava bem. Eu também estava totalmente fora de equilíbrio, completamente sobrecarregado de trabalho. Fui para Espanha, estava com minha mãe por perto, estava com minha irmã por perto, e aí a gente fez coisas bem simples, tiramos os sapatos, caminhamos horas na praia e fizemos trilha. Realmente são as coisas simples da vida, você percebe isso rápido.
Sempre tentam nos reduzir a 9 por 15 centímetros a inteligência artificial e aparelhos digitais. O que eu precisava era apenas aterramento, contato. A natureza é nosso maior mestre. Você acabou de descrever a mulher na Amazônia que tem uma relação de amor com o universo. Eu também sempre penso que a natureza é nosso maior mestre. Eu vou para a cama com mantras de gratidão. Eu acordo com mantras de gratidão. Muita coisa acontece no cérebro ao sentirmos gratidão. Sim, de repente você vê possibilidades enquanto eles querem nos manter paralisados pelo choque. Sim, se você vive paralisado pelo choque, só toma decisões ruins, financeiras ou mentais e acaba sempre na escassez. Por isso são as coisas simples da vida. E eu li recentemente que o que gerações anteriores precisavam processar em um ano, as gerações de hoje precisam processar em poucos dias, e as gerações futuras vão ter que processar em poucas horas. Ou seja, nosso cérebro nem foi feito para conseguir processar todas essas informações que chegam até nós de uma vez só. E por isso, simplesmente ficar em silêncio de vez em quando, simplesmente se lembrar de quem você quer ser neste mundo, acho que hoje em dia isso é o verdadeiro superpoder. Enquanto isso, tem gente querendo transformar nosso cérebro em mingau com todo esse absurdo que está rolando por aí. E para ser sincero, eu realmente não ligava. Realmente não ligava. Se o preço de Hormuz subir de 10 para 100 euros, se Donald Trump vai lançar uma bomba atômica, se o mundo está pegando fogo, eu pensava, vou saber disso aqui na praia de algum jeito. Se nada acontecer, ainda não é o fim. E eu acho que essa jornada que você acabou de descrever é realmente maravilhosa. Simplesmente desconectar por um tempo. E aí, de repente, coisas que você reprimiu o tempo todo começam a vir à tona. E então, de repente, com todas essas alavancas que você usava financeiramente antes, você começa a trabalhar mentalmente. E aí você consegue alcançar resultados muito, muito melhores para você. Você consegue lidar com as coisas com muito, muito mais segurança do que quando está apenas correndo atrás e totalmente estressado. Absolutamente, absolutamente. Então, eu acho que o maior presente foi justamente poder dar um passo para trás, que eu tive a possibilidade de me distanciar e fazer exatamente isso que você acabou de descrever. E isso é algo que eu realmente desejo para todo mundo. E para isso você não precisa ser multimilionário ou, sei lá, ter a sorte do mundo. Acho que hoje em dia é ainda mais fácil tornar isso possível do que era antigamente. E graças a Deus agora temos essas novas tecnologias, como estamos usando aqui com o Zoom ou outras ferramentas, que agora a gente pode trabalhar muito mais remotamente e não é mais obrigado a estar na correria, também fisicamente em uma cidade, por exemplo. Mas para mim foi uma grande mudança de vida e morar em meio à natureza. Sim, morei em cidades como Nova York, em Manhattan, na Union Square, e em Berlim, no centro, em Mitte. E para mim era 90% cidade e 10% natureza, e agora é 90% natureza e 10% cidade. E aí a gente aproveita a cidade de verdade, né? Mas eu acho que voltar à natureza, voltar às raízes e realmente ter a oportunidade de olhar para dentro não é só um presente, mas quase uma obrigação que a gente tem. Porque eu percebi isso de novo com um grande amigo meu, que é um produtor de cinema bem-sucedido. Tudo certo, sim, ou seja, bem-sucedido no trabalho, tem família, agora se mudou para Maiorca, para uma casa bonita. E de repente ele diz: Ei, Constantin, estou com depressão, apareceu do nada e acho tudo uma merda e estou duvidando da minha vida. E isso parte meu coração, porque ele sempre correu, correu, correu e nunca realmente se ocupou de si mesmo. E agora isso está recaindo sobre ele, por assim dizer. E para evitar isso, eu acho que é preciso simplesmente fazer essas pausas regulares, que espero que cada vez mais pessoas possam e queiram tirar. Agora você descreveu que sempre esteve muito nesse modo de fazer as coisas e ouviu muito pouco o seu lado intuitivo. Agora você foi para a Grécia, para Corfu, e está construindo lá um santuário, né, um centro de cura. E o Festival Colibri já acontece há alguns anos. Conta pra gente rapidinho que tipo de pessoas vão nesse festival e qual é a sua visão para esse centro de cura. Ok, talvez dando um passo atrás. Nós nunca tivemos o plano de ir para Corfu. De alguma forma fomos chamados para lá, totalmente de forma inesperada. Na verdade, a gente queria ir para a Índia e fazer treinamentos de professor de yoga lá por 2 anos. E eu já estive uma vez em Corfu e gostei tanto desse lugar aqui. Não foi tanto por causa das coisas externas, mas mais por causa da energia especial que existe aqui.
Queria mostrar isso para minha esposa. E então viemos, e depois de uma semana, nós dois recebemos a mensagem, independentemente um do outro. Tudo o que estamos procurando no mundo está aqui, e devemos arrumar um cantinho aqui, e simplesmente ver o que acontece. Então, realmente foi a energia que nos trouxe até aqui. É isso, é onde estamos agora, em Corfu. Dizem que aqui há uma energia de cura especialmente forte. Falam de 3 linhas lei aqui. São como meridianos da Terra que passam bem aqui na nossa frente. As linhas lei de São Miguel, Apolo e Ártemis, que de alguma forma passam por Atenas, por Delfos e depois pelo Monte Carmelo, em Israel. E aí eu também faço uma conexão com Bali. A gente sente isso aqui, mesmo que não seja muito sensível, a gente sente aqui que algo está acontecendo. Dizem que é como uma espécie de máquina de lavar espiritual. As coisas vêm à tona rapidamente, de forma intensa, mas também vão embora rápido. E exatamente, a gente simplesmente veio para cá e então aconteceu, quer dizer, encontramos um terreno maravilhoso e sem nenhum plano compramos o terreno lá. E então dissemos: ei, ok, agora temos esse belo terreno aqui e aprendemos muito. Aprendemos com ótimos professores. Também aprendemos com professores do mundo todo, com indígenas, mas também com outros professores, como o Dr. Ingo, que você já entrevistou e que também mora aqui em Corfu. Ou vários professores de yoga, ou professores de meditação, práticas de respiração. Nós dissemos: vamos trazer todos eles para cá e convidar aqueles que estiverem interessados, e assim o festival acabou acontecendo. Minha esposa nunca tinha ido a um festival e de repente tudo isso aconteceu. Agora 3.000 pessoas nos procuram. Este ano realizamos a 4ª edição. E nosso lema é que queremos convidar todos os professores, artistas e pessoas que nos inspiram. Queremos compartilhar isso com quem também deseja conhecer essas pessoas. Na verdade, é quase mais um retiro do que um festival. Dura 6 dias, onde convidamos pessoas da Amazônia, justamente tribos indígenas. Ou, como sempre dizemos, queremos convidar os mestres dos mestres para nos inspirarmos mutuamente. Aprender com eles, talvez também ensinar algo a eles. Nosso lema é co-criando o céu e a terra. De certa forma, é apenas contribuir, seja recarregando energias com boas vibrações para levarmos para casa e com novas inspirações, de alguma forma contribuir para tornar o mundo um pouco melhor. Exatamente, e essa é a nossa motivação. Dissemos: ok, temos esse terreno maravilhoso, mas não queremos construir um complexo de apartamentos aqui. Provavelmente ganharemos muito mais dinheiro fazendo isso do que com um festival assim, porque com isso não se ganha dinheiro, só se perde dinheiro. Afirmamos que esse investimento vale a pena para nós e basicamente compartilhamos o estilo de vida que nos diverte. Sim, queremos focar muito mais em educação e simplesmente fazer mais coisas para criar um espaço seguro para transformação, um pequeno oásis, nesse caso no coração da Europa, onde há voos diretos de qualquer cidade, onde todos podem recarregar as energias e se conectar com essa natureza maravilhosa. E também aprender coisas que, na nossa visão, são muito mais relevantes do que aquilo que se aprende na escola, ou seja, como se alimentar corretamente, como se respira corretamente, como manter bons vínculos, como a gente se movimenta, como ouvir mais o próprio corpo, ou como fazer coisas boas, são coisas que nos interessam pessoalmente. E é por esse motivo que criamos esse lugar e convidamos aqueles que têm interesse em participar ou aqueles que também se interessam por esse caminho. Eu acho isso muito forte. Acho que esse é o refúgio perfeito para essa era das inteligências artificiais na qual estamos nos perdendo. Se você der uma olhada rápida, há uma forte tendência no Vale do Silício atualmente. Ou seja, aqueles que estão desenvolvendo a inteligência artificial de alguma forma não mandam seus filhos para uma escola super digitalizada nessa linha do metaverso com dispositivos digitais. Em vez disso, eles mandam seus filhos para escolas ao ar livre, escolas Montessori, escolas Waldorf, ou seja, onde eles realmente ainda podem ter experiências táteis no aqui e agora, onde ainda podem tocar nas coisas. Acredito que esses espaços de proteção serão muito importantes no futuro. E quando reunimos culturas diferentes, nós no Ocidente muitas vezes achamos arrogantemente que já sabemos tudo, como se fôssemos donos da sabedoria. Ao observarmos raízes indígenas, asiáticas ou islâmicas, vemos tudo o que está representado no mundo. Sim, e quando juntamos tudo isso em um mesmo espaço, acho que todos se beneficiam disso.
E eu realmente, assim como sua esposa, nunca fui muito de frequentar festivais. No passado, fui 5 vezes ao Burning Man, mas o Festival Colibri realmente me toca de coração, porque eu acho que não é um encontro onde as pessoas ficam 3 dias se acabando. Você acabou de descrever como um retiro. E eu acho que isso é realmente o que vai marcar as pessoas de forma duradoura. Ao invés de se distrair ainda mais em um festival onde você passa dias sem estar consigo mesmo. Então eu realmente sinto esse chamado. Quando ouvi falar do Festival Colibri pela primeira vez, pensei que era algo que eu gostaria muito para mim, e você também disse: eu li no site de vocês que é um evento bem amigável para crianças, que dá para levar crianças também". Acho isso super, super interessante. Acho muito mais interessante para o meu filho do que ir para a Euro Disney. Mas também ensinar a criança desde pequena que o mundo lá fora é muito mais colorido e muito mais bonito. Isso é um pouco do que sentimos também, e nós dizemos: ok, o que podemos fazer? Quais árvores podemos plantar cujos frutos nossos tataranetos e seus descendentes poderão aproveitar? E nós achamos que agora é a hora de resgatar aquilo que esquecemos. Você mesmo acabou de descrever isso várias vezes. O mundo ocidental, as novas tecnologias e a revolução industrial. Acho isso extremamente útil e temos várias formas de nos beneficiar, mas também esquecemos muitas coisas. E, na verdade, até mesmo o essencial. E isso me impressionou tanto que fui viver com os povos indígenas e tive a oportunidade de viver no Brasil, por exemplo, com a tribo chamada Yawanawa. Como eles vivem de forma simples, em harmonia com a natureza e com sua tribo, com todos. Ao todo, são 1.400 pessoas que se chamam Yawanawa. No fundo, é realmente uma família. Assim como a sua família também, você é um dos 7 filhos. Ah, Eles têm uma família em que casam com as primas de primeiro grau, e isso, para nós, é claro, muito mal visto, mas eles não têm 12 dedos, nem 3 olhos, nem nada disso. Eles são, eu diria, mais do que normais. Na verdade, são altamente inteligentes, os que eu conheci lá. E eles simplesmente me inspiraram muito. Porque eles simplesmente vivem, em parte, mais de 100, bem mais de 100 anos, então eles veneram seus ancestrais, seus antepassados, e os anciãos, alguns deles, tipo o Tata, Pachitata, acho que ele viveu até os 107 anos, e eles não têm médicos, não têm hospital. É, Eles fazem tudo, por assim dizer, com suas plantas e com seus próprios curandeiros locais. Eles celebram a vida, eles vão caçar, eles são muito ligados às suas tradições, e eles transmitem isso para seus filhos, e também são muito enraizados em sua própria espiritualidade, que na verdade é muito fascinante até para nós. E eles têm suas orações e sua música maravilhosa, e eles dançam e fazem obras de arte, eles constroem, eles criam suas próprias joias. E, sim, então, muito inspirador. E isso é algo que queremos reaprender. Como vivem realmente as tribos? E eles são apenas um exemplo de muitos, de todo o mundo. E como podemos trazer de volta esse conhecimento que eles têm, ou seja, o conhecimento da colaboração com a natureza e, em geral, como uma grande família, a união, como podemos resgatar isso? E nós simplesmente sentimos que isso nos faz falta e que queremos trazer isso de volta agora? E como um equilíbrio justamente para a IA e todas as novas tecnologias que estão chegando agora, com as quais eu também fico muito entusiasmado, para falar a verdade, sim. Mas se você consegue equilibrar isso, então é, eu acho, o pulso do tempo. Com certeza. Eu também tenho que ser bem honesto, por exemplo, quando era mais jovem, fiz muitas sessões psicoterapêuticas, aquelas bem clássicas mesmo, centenas. Nunca me senti realmente visto, pois o espaço também não é livre de preconceitos. Recentemente conversei com Gerald Huffer, que também aborda inteligência artificial e psicoterapia. Ele me contou que na Dinamarca, a inteligência artificial em psicoterapia, especialmente com pessoas depressivas, tem resultados bem melhores do que com psicoterapeutas clássicos, pois oferece um ambiente livre de preconceitos. E em algum momento eu também me deparei com a medicina psicodélica, seja cogumelos, seja ayahuasca, seja 5-meo-DMT, sempre com orientação terapêutica. E devo dizer, foi um desenvolvimento de cura incrível na minha vida, porque um dia eu pensei assim: ei, se isso afinal de contas são plantas naturais, elas devem ter sido disponibilizadas para as pessoas por Deus por uma instância superior de alguma forma. Isso só pode ser melhor do que receber algum medicamento prescrito por um médico.
E quando você faz isso em um ambiente adequado, com a orientação certa, meus maiores avanços na vida, meus verdadeiros avanços, sempre aconteceram depois de uma viagem psicodélica. E também quando consegui integrar logo depois. Agora, por exemplo, você também tem muitas pessoas com a mente fechada que vêm da Europa para esse festival e dizem: ok, eu quero ter meu avanço aqui de alguma forma. Eles descobrem esse conhecimento ancestral. Quais são as experiências mais intensas? As pessoas desabam, começam a chorar. Você descreveu isso como um retiro de 6 dias. Conte pra gente como é o primeiro dia, aquela mente europeia tensa versus o sexto, sétimo dia, depois de passar por essa jornada. É realmente uma jornada interessante de observar e, de fato, temos muitas pessoas que dizem que esses dias mudaram a vida delas. Preciso dizer que no nosso caso não há plant medicines nem nada disso. No nosso evento não tem nem álcool, sabe? É um encontro totalmente livre de substâncias. E a nossa missão, basicamente, é oferecer um grande buffet de modalidades que nos ajudam a elevar nossa própria frequência ou a olhar para dentro. Ou simplesmente ferramentas que ajudam no processo de autocura, por um lado. Por outro lado, também temos um verdadeiro buffet de curadores que aplicam diferentes modalidades. Também temos massoterapeutas, meditações guiadas e temas desse tipo. E tudo isso é envolvido por um programa com músicas maravilhosas. Por exemplo, de todo o mundo, ou seja, músicas que ajudam a abrir o coração, mas também a se movimentar e simplesmente trazer corpo, mente e espírito de alguma forma em harmonia. E nós também oferecemos cerimônias de cacau, isso sempre soa bem esotérico, mas também é algo que abre o coração. Nós oferecemos workshops, círculos masculinos e círculos femininos, onde simplesmente, por exemplo, os homens e as mulheres são reunidos em grupos e fazem ótimos exercícios, fortalecendo a irmandade feminina e a fraternidade masculina, e também se conectar com as respectivas pessoas. É assim para nós também. Você até tenta imaginar, mas na verdade não consegue. Sinceramente, se soubesse disso, teria reconsiderado, pois é muito trabalhoso organizar um festival assim. A gente realmente trabalha nisso o ano inteiro, é uma equipe inteira para 6 dias. Também é muito estressante organizar algo assim. Mas quando realmente começa e a gente vê os rostos das pessoas e os olhos delas e elas nos olham com o coração brilhando, aí a gente diz: ok, é por isso que a gente faz isso. Agora entendemos de novo por que assumimos esse fardo. É simplesmente, como eu disse, um buffet, e nossa missão é apresentar o máximo possível de professores e modalidades para as pessoas. Como eu disse, oferecemos de tudo, desde breathwork até diferentes tipos de yoga, diferentes tipos de qigong, várias práticas de mindfulness. Trazemos samurai zen, diferentes modalidades de meditação, workshops sobre o tema de relacionamentos ou também sexualidade consciente. Também este ano, com certeza, vamos falar sobre como usar a IA para se tornar uma pessoa melhor ou contribuir de alguma forma positiva para o mundo. Então, queremos, por assim dizer, combinar modalidades antigas com ciência moderna e como tornar a nós mesmos e o mundo um lugar melhor. Então, é uma grande caixa de ferramentas, com vários workshops de dança, por exemplo, e também workshops de movimento. E no ideal é simplesmente assim, nem todo mundo se identifica com todos ou com cada modalidade. Na verdade, quase todos sempre acham algo. Ou um grande amigo meu que ficou anos solteiro veio até nós e lá não encontrou uma modalidade, mas sim a atual esposa dele, com quem teve um bebê há poucos meses. Então, isso também acontece com a gente. E como você já disse muito bem, nós temos um foco muito forte nas crianças e oferecemos um programa infantil muito legal. E todo o festival é apenas uma parte do programa. Agora, nosso objetivo é realmente oferecer programas educacionais durante todo o ano e com esses professores e o belo local que temos, construir um programa sustentável que não dure apenas 6 dias. E também temos ideias e projetos muito interessantes em andamento. Muito legal. Você vê crianças em Corfu que ainda não foram tão excessivamente otimizadas como talvez no restante da Europa. Você disse que o segundo filho está a caminho e que planeja ter mais filhos. O que que as crianças te ensinam sobre a vida que nenhum coach de negócios por aí consegue ensinar?
Bem, eu acho que, pelo menos para mim, eu percebi que sou um iniciante tardio, vou fazer 53 anos agora e acabei de ter meu primeiro filho, que em breve vai fazer 2 anos. Então eu sou definitivamente um iniciante tardio. Mas para mim, simplesmente, o maior presente, e esse é o verdadeiro propósito da vida, é procriar. E, pra mim, meu filho é simplesmente uma versão menor de mim mesmo, e agora eu quero dar a ele tudo aquilo do jeito que eu gostaria de ter crescido. E, eu também tive uma boa criação, mas eu só quero retribuir tudo isso para ele. E é simplesmente tão bonito ver, como ele vive nas florestas e na natureza, e como ele se alegra com cada pequeno inseto e, com cada flor, ou no nosso caso, com cada máquina de construção, com cada escavadeira. Sim, é simplesmente o maior presente, ter filhos. E agora eu também tenho a oportunidade de passar muito tempo com ele, e isso é simplesmente maravilhoso. Mas também é uma mudança radical, radical, dramática do meu antigo estilo de vida, onde tínhamos a possibilidade de meditar por horas. Claro que agora tudo isso acabou, né. Acho que, para ser sincero, esse é um dos momentos mais desafiadores da minha vida. No começo, né, eu era empreendedor e aquele cara que corre atrás e basicamente só fazia isso, conseguia, sei lá, trabalhar 18 horas por dia e só fazia isso. Depois passei 2 anos sentado embaixo de uma árvore só meditando e praticando minha espiritualidade sem distrações. Isso também foi possível. Mas agora combinar as 2 coisas, fazer e criar algo e ainda ter filhos e assumir essa responsabilidade, isso é um desafio completamente diferente. Então, respeito a todo pai ou mãe de família que faz isso e ainda consegue lidar com a própria vida ao mesmo tempo. Então, isso já é um grande desafio e estamos aprendendo todos os dias. Com certeza. Acho que construir todas essas empresas foi, de certa forma, uma fuga. E o outro extremo talvez também tenha sido uma fuga de certa maneira. Crianças realmente ensinam a viver o presente, e eu acho que as crianças, se você simplesmente escuta e não tenta impor a elas esse nosso jeito racional de ser, você aprende tanto com essas criaturas, porque elas simplesmente estão conectadas consigo mesmas, ainda ligadas à sua intuição, à sua divindade. Quando estou com minha filha, vivemos o presente. Por ela, voltei a ser muito criativo. Às vezes passamos horas desenhando ou apenas curtindo o momento. E, sim, é pura magia quando estou com ela. Claro, pode ser cansativo quando passo dias com ela, mas mesmo assim é o maior presente que já tive na vida. Há alguns anos eu achava que nunca teria um filho. E, sim, e então isso simplesmente aconteceu e foi realmente o maior presente. Agora, muitas pessoas estão nos assistindo, Constantin, que não têm a possibilidade de simplesmente ir para Corfu, estão presas aqui no cotidiano alemão, precisam pagar aluguel, tem todas essas notícias horríveis ao redor todos os dias. Qual é aquela única coisa que pode trazer cura a eles imediatamente sem que precisem pegar um avião agora mesmo? Para mim, é gratidão. E de fato, quando você realmente exercita esse músculo da gratidão, porque é um músculo. Eu mesmo venho de um ambiente onde na minha família muitas vezes havia muitas reclamações, né. Embora tudo esteja bem, mas sempre se encontra um motivo para reclamar. E aí você pode se envolver bem com essa energia, né. E eu acho que isso é simplesmente assim na nossa sociedade. E quando você liga o noticiário ou assiste qualquer coisa, tudo é negativo. E eu acho que esse músculo negativo é muito forte em todos nós por causa da nossa sociedade. Mas o músculo positivo geralmente está atrofiado em nós, e esse músculo positivo pode ser fortalecido através de exercícios de gratidão ou através do poder da gratidão, através da gratidão. Sim, isso eu acho que é algo extremamente importante. Então, pessoalmente, eu simplifico as coisas para mim, sim, e eu realmente decidi conscientemente não seguir mais essas notícias, né. Então, claro que eu fico sabendo das coisas, mas eu não assisto mais, não sigo mais assinaturas. Eu não vejo nada, porque tudo é negativo de qualquer jeito. Sim, é 90%, 95% negativo. Eu sei, sempre será negativo, porque é assim, no mundo há muitas crueldades e coisas ruins. Mas como está a minha vida, pelo que realmente sou grato, o que está bom agora, e acho que a gente esquece disso. E na minha opinião, esse é o maior presente que podemos dar a nós mesmos, organizar a nossa vida do jeito que ela é.
Sim, porque nosso coração está batendo enquanto estamos aqui tendo essa conversa, e as pessoas que estão nos assistindo conseguem fazer isso sim, porque temos 2 olhos para ver, porque temos ouvidos para ouvir, porque nosso coração bate e porque somos capazes de acompanhar uma conversa como essa. Isso é maravilhoso. Muitos nem conseguem fazer isso porque estão gravemente doentes ou simplesmente não têm essa possibilidade, mas são justamente essas pequenas coisas pelas quais devemos nos alegrar e não só nos alegrar, mas honrar de verdade e fortalecer esse músculo. E eu acredito que quando a gente tem essa mentalidade, nossa frequência vibra de uma forma totalmente diferente e assim acabamos atraindo coisas completamente diferentes para nossas vidas. Sim, aí a gente ressoa e vibra de forma diferente. Isso é possível em qualquer lugar. Eu conheci recentemente uma pessoa muito bem-sucedida, que também é muito reconhecida na área da saúde, o Gary da Human Garage. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele faz coisas incríveis. Ele ficou 2 anos na prisão e na solitária, há muitos anos. E ele diz que isso o ajudou a reconhecer novamente a verdadeira essência da vida. Sim. E a gratidão também foi simplesmente o tema que o fortaleceu ali. Sim. Então, eu acho que podemos fazer isso, não importa se estamos na prisão, em um lugar que não gostamos ou até mesmo em um lugar bonito. Então, essa é a minha recomendação, ou pelo menos é o que eu também tento fazer. Cara, é muito fácil focar nas coisas ruins e acabar sendo consumido por elas. E um dos meus grandes professores é minha esposa, que realmente é uma mestre em focar no que é belo, e eu realmente aprendo com ela. E nós acabamos de receber a visita dos meus pais, eu os amo, mas muito rápido, muito facilmente, meu pai começa uma discussão política. E aí é aquele cara que é ruim e aquele outro é assim e por aí vai. E assim que isso acontece, minha esposa diz: "Olha só como aquele quadro ali é bonito", ou algo assim, sabe? E realmente agora eu estava um pouco com medo dessa visita, porque claro, temos uma família grande, muitos dramas, sabe? Você pode ser sugado por cada drama. E aí a vibração muda imediatamente. Bum, a energia cai e tudo mais. E eu estava um pouco com medo disso, sabe? E toda vez que alguma coisa começava a surgir, a gente conscientemente dizia: "OK, vamos direcionar isso agora para algo bonito", sabe? Pode-se dizer que isso é evitar o problema e empurrar tudo para debaixo do tapete. Mas, acredito que isso nem sempre nos prejudica, não devemos ser ignorantes, mas encontrar um meio termo saudável e equilibrar esse pessimismo tão forte com um otimismo igualmente forte. E fortalecer esses 2 músculos, sim. Com certeza, comigo foi uma situação parecida. Estávamos na Espanha, natureza linda, restaurante maravilhoso. De repente, amigos começaram a falar do nada sobre alguma geopolítica, sobre Donald Trump, sobre alguma coisa totalmente negativa. E eu fiquei tipo, cara, eu não estou nem um pouco afim de entrar nesses assuntos agora. Olha só onde a gente está tão abençoado agora, a gente podia estar tão grato por estar em um lugar assim. Em vez disso, você quer de novo com essas conversas tóxicas, meio que corroer toda a cultura aqui. Não quero. E no fundo, eles querem te manter nesse estado de medo, para que você nunca consiga realmente chegar no aqui e agora. E por isso, cara, ótimos impulsos, mal posso esperar para finalmente participar desse festival do Beija-Flor. Estou muito animado com isso. Constantin, é uma honra falar com você. Tudo de bom para você e sua família. Até breve. Obrigado, ficarei muito feliz se nos encontrarmos em Corfu com muitos de vocês. Até breve.